Boa tarde a todos. Boa tarde também aos nossos amigos que estão online. É com imensa alegria que a Casa Fabem hoje está aberta para todos os nossos queridos irmãos. Eu vou pedir a nossa querida Miriam para fazer a leitura preparatória. Do livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, podereis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus, João 15:7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos determinados favores, Muitos podem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto, que, quanto quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. E agora nós vamos fazer uma prece e com os corações mansos, calmos, vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus, os nossos amigos que estão aqui, a bênção divina, que aqui seja um momento em que podemos deixar de pensar naquilo que nos faz sofrer e nos alimentar da tua palavra. Pedimos a inspiração sobre o nosso querido palestrante, para que possamos levar a reflexão e sairmos melhor do que chegamos, que possamos levar a palavra, a energia para os nossos amigos, parentes, enfim, a todos aqueles em que possamos ajudar, praticar a caridade, como tu, Mestre Jesus, nos ensinou. Muito obrigada ao Mestre Jesus por estarmos aqui. Continue nos abençoando. Assim seja. Graças a Deus. Bem, hoje eu tenho assim um prazer até particular, porque Antônio Carlos foi meu professor e há 15 anos, mais ou menos, eu não o via. E ele foi uma inspiração para mim. Então, é um orgulho muito grande estar aqui apresentando
estar de uma forma até mais importante, de estar aqui dentro da casa, né? Não só como um professor, mas um palestrante que traz a palavra de Cristo. E eu tenho certeza que vocês vão, assim, mergulhar, né? Na palavra de. Ele é muito assim, simplório, tímido, sabe? Acha que. Não, é assim, se suas palavras são grandiosas e inspiradas por Cristo, vamos aproveitar bastante. Então, hoje, Antônio Carlos irá falar sobre os pobres de espírito, uma reflexão filosófica. João Carlos, eu falei Antônio, né? Não, desculpa, tá, meu querido? Você é o João. João, fique à vontade, tá? Boa tarde a todos. Paz de Deus, paz de Jesus a todos nós. Eu vou precisar ler no celular, senão vou ficar com torcicolo no final da apresentação, tá bom? Bom, nós conhecemos muitas questões do Evangelho relacionadas à via religiosa. E a via filosófica, ao meu ver, apenas os espíritos encarnados desenvolveram. Falta a nós encarnados mergulhar nessa percepção filosófica e psicológica do Evangelho. Por quê? Aquilo que nós assimilamos intelectualmente necessita ter um sentido sentimental, necessita fazer uma conexão com a nossa sensibilidade afetiva, senão fica apenas no plano da informação. Senão, repetimos as velhas fórmulas sem refletir muito a respeito da própria conduta, do próprio comportamento. Então, essa explanação de hoje é para poder trabalhar o nosso aspecto psíquico via filosofia e via psicologia. Então, nós vamos começar com a bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, é uma afirmação que, ao longo dos séculos, ficou muito controverso no ideário coletivo e que, a partir da doutrina espírita, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, é nos dito o que significa ser pobre de espírito. Então, vamos começar a falar acerca da humildade e do esvaziamento do ego. Pobres de espírito, à luz da filosofia e das tradições místicas, transcende a interpretação pobreza material ou intelectual, para revelar um caminho de libertação interior, um despossuir, para poder atingir Deus, que é a abundância transcendente, bondade, amor, felicidade, eu preciso me identificar com a essência da vida. Mas a essência da vida não está na transitoriedade da nossa encarnação. Não está nos bens, não está nas experiências que nós passamos durante a encarnação. Nós podemos usufruir, mas não devemos a ilusão de possuir, de achar que alguma coisa é nossa, porque ao término dessa jornada, nem o corpo que nós utilizamos, nós vamos levar. Apenas o vivido, apenas o experimentado. Essa libertação começa a ocorrer quando surge a consciência de que não somos plenamente autossuficientes ou completos. O que significa? Todos nós temos limites e limitações. Somos interdependentes, precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho ou apenas para si. Temos necessidade de pessoas, de afetos, de grupos sociais. Logo, necessitamos aprender a conviver para descobrir a beleza divina dentro dos nossos relacionamentos. Então, aquele que consegue conviver, partilhar, compartilhar, crescer com seu semelhante,
esse está entrando na essência da vida, esse está entrando na essência do Evangelho. Recordemos que as palavras de Jesus foram: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E não meus discípulos serão conhecidos porque cada um vai ficar no seu canto, cada um vai ficar no seu quadrado. Essa pobreza é a antítese do orgulho, da arrogância intelectual e da ilusão do controle. Nós não sabemos de tudo. A nossa percepção, ela é muito limitada e ela é limitada ao nosso eu. Se o nosso eu é cheio de orgulho, ele é cheio de ilusões. Se o nosso eu é cheio de egoísmos, eu vou permanecer simplesmente afastado das demais pessoas por desconfiança, porque eu penso unicamente em mim, é o individualismo, por assim dizer. Então, podemos entender nesse ponto que a humildade, ela é o reconhecimento de uma verdade. Quando Cristo diz assim, eu sou o Filho de Deus vivo, ninguém vai conceber que Jesus disse isso com arrogância. Jesus disse isso por constatação, que ele era o Filho de Deus. Ele estava sendo humilde. Então, humildade é dialogar com a verdade, é reconhecer as nossas partes boas e as não boas, mas sem ufanismo, sem arrogância, simplesmente constatando aquilo que somos. O filósofo Sócrates era um pobre de espírito, pois, por mais que conhecesse, afirmava: só sei que nada sei. Então, Sócrates percebeu que, por mais que ele viesse a sorver novos conhecimentos, ele sempre se deparava com seus próprios limites. E quando isso acontecia, em vez de se encastelar no seu intelecto, ele buscava estar receptivo à verdade que vinha da própria consciência, de Deus em si e das experiências que ele tinha no mundo. Ele estava plenamente receptivo às verdades. Ou seja, era um reconhecimento da própria finitude e das limitações que todos nós somos portadores. Daí a importância do autoconhecimento e da humildade, isto é, o esvaziamento das paixões e das ilusões. Paixão é tudo aquilo que me faz ficar apegado, obcecado, preso a uma coisa, uma ideia ou alguém. Um partido político, uma ideologia religiosa, a uma pessoa. Então, a paixão, ela prende. A paixão, etimologicamente, vem do grego, que significa patos. Patos significa doença, daí o termo patologia. Então, os gregos viam na paixão uma doença. E nós, mesmo que não venhamos a perceber, temos as nossas paixões pessoais. Como podemos perceber essas paixões? Quando temos dificuldade de ceder à opinião dos nossos semelhantes? Quando queremos firmar nossa opinião em relação a esse ou aquele assunto? Quando queremos saber mais do que os outros? Quando somos possessivos, preocupados em demasia, essas são as nossas paixões. E isso cria ilusões. E quanto maior a ilusão, maior a desilusão quando ela necessita acontecer. Então, por que eu coloquei isso aqui? A pessoa cheia de si mesmo nesse sentido, ela não pode ser uma pobre de espírito, porque ela não está se desnudando, ela não está se conhecendo, ela não está percebendo mais no fundo da alma quem ela é. Então, ela estaciona na vida. E ao estacionar na vida, podem surgir o tédio, o vazio existencial, a pessoa começa a ficar deprimida, ela pode desenvolver depressão e uma depressão muito severa pode levar ao suicídio. Fora outras psicopatologias que não cabem enumerar aqui nesse momento. Então, percebam, saúde ou doença, acima de tudo, é uma questão de mentalidade.
de como eu concebo a realidade, de como eu estou introjetando aquilo que eu digo conhecer. Ser pobre de espírito também representa uma abertura a fim de aprender e se desenvolver, visto que uma mente aberta é receptiva a experiências edificantes e novos conhecimentos. Às vezes, a partir de uma determinada idade, começamos a cansar de conhecer. Vamos à casa espírita, ouvimos, entre aspas, as mesmas coisas e achamos que já aprendemos. Mas se isso fosse verdade, estaríamos numa dinâmica diferente, na dinâmica de que quanto mais eu conheço, mais eu preciso conhecer, estudar, vivenciar, praticar. Então, eis o risco da pessoa dentro de um segmento religioso de achar que o seu conhecimento já dominou o conhecido, quando na verdade é apenas uma etapa do seu desenvolvimento. Desapego das ilusões, a sabedoria do vazio. No budismo, ser pobre de espírito se assemelha ao conceito de sunyata, que significa vazio. Percepção de que tudo é interdependente e desprovido de essência fixa. O que significa isso? Qual a utilidade, por exemplo, desse copo? É o vazio. Se ele está vazio, eu posso preenchê-lo com água magnetizada ou qualquer outra substância. E à medida que eu vou sorvendo ele, eu posso experimentar novas experiências. Mas se ele está completo e eu não desejo essa substância, nada mais eu aprendo. Então, às vezes, precisamos nos esvaziar, e isso não tem uma conotação negativa. Precisamos deixar de lado o já sabido e tentar nos colocar como se fôssemos crianças que estão tentando aprender novas coisas, porque as crianças, em geral, elas conseguem tanta felicidade no ato de brincar, de viver, porque elas sempre estão abertas à vida, às oportunidades e às experiências. Nós adultos, à medida que vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essa dinâmica. E qual é a consequência? Vamos nos fechando aos aprendizados da vida. Uma coisa é estudar e intelectualizar. Outra coisa é aplicar o entendido e intelectualizado. Então, existe uma distinção. Eu posso saber muito no campo do intelecto, mas posso não saber fazer. Vamos a uma analogia. É a mesma coisa de ler um livro de receitas, saber de cor todas as receitas, mas no momento de fazer uma receita, nós percebemos que nós não sabemos. Porque falta a prática, falta o exercício, falta a vivência. No taoísmo, o wei, não ação, surge quando nos esvaziamos de desejos egocêntricos e fluímos com o Tao, ou seja, o caminho. Força que governa todas as coisas do universo. Mesmo se eu já não estiver fazendo nada, eu estou tendo uma ação, e essa ação, de repente, é uma contemplação, é uma reflexão, é uma meditação. Porque ninguém fica inteiramente sem fazer nada, apenas a pessoa que está com coma. Então, nós sempre estamos fazendo alguma coisa. A não ação que o taoísmo coloca aqui é simplesmente aprender, às vezes, a pensar reflexivamente, para saber, após, qual será a melhor opção. No sufismo, que é uma escola filosófica dentro do Islã, Rumi dizia: só quando te esvazias, Deus enche a tua taça. Se a minha mente é cheia de preocupações, eu sou cheio de ansiedades. Se eu tenho ansiedades, eu tenho medos. E se eu carrego medos, eu carrego angústias. Então, esses estados emocionais, eles tomam conta da minha mente, do meu consciente, e eu não abro espaço para essa sintonia com Deus, que nós podemos canalizar
via os bons espíritos que nós podemos sentir nos momentos de tranquilidade. Há pessoas que até quando elas estão num ambiente tranquilo, elas se sentem em conflito, porque se tornou a norma, por assim dizer, a se angustiar permanentemente. Então, nesse estado de angústia, nós perdemos conexão com a espiritualidade, nós perdemos conexão com Deus. Precisamos criar espaços em nós mesmos, esvaziando-nos do que não é essencial. O que é eterno? Felicidade, amor, bondade, sabedoria, abundância de todas as virtudes. Isso é eternidade. Então, alguns estados aflitivos do nosso campo emocional são transitórios e necessitam ser vencidos pela compreensão. Por favor. Ser pobre é despir-se das más paixões, dos vícios, das crenças rígidas, dos desejos do egocentrismo. Quando Jesus afirma: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Jesus não está pedindo que cada um de nós venha a se autoanular. Jesus está pedindo o esvaziamento do egoísmo, o esvaziamento do orgulho, o esvaziamento daquilo que achamos que seja a verdade. Ainda temos uma longa caminhada até a angelitude para poder descobrir o que é a verdade em si. Então, até lá, precisamos entender que as nossas verdades são relativas, são os nossos pontos de vista, são coisas que nós conseguimos entender no dia de hoje, mas que amanhã pode perder todo o sentido. Segundo o mestre Hector, Deus não encontra espaço em nós enquanto não nos esvaziamos de tudo que não é Ele. Vamos entender Deus como tudo, como absoluto. Ele está em todas as coisas, inclusive em nós. Só que só consegue conexão profunda com Ele aquele espírito que vai se santificando no amor, que vai conseguindo, por assim dizer, verticalizar os seus pensamentos, os seus sentimentos, indo ao encontro dele em si. Então, nós precisamos entender aqui que nós precisamos arrancar de nós, por assim dizer, algumas coisas que já não fazem mais sentido à nossa existência. Algumas coisas que nos atrapalham no campo emocional. Se eu sou indivíduo impaciente, como é que eu arranco a paciência? A impaciência, exercitando a paciência. E se eu tenho firme propósito nisso, a pedagogia divina vai me ofertar pessoas e condições para me fazer exercitar a paciência. Por falar nisso, como andam os nossos relacionamentos? Como andam as nossas convivências? Porque as nossas relações estão recheadas da pedagogia divina para cada um de nós. Aqui é um cônjuge difícil, ali é um filho que merece atenção, aqui é um parente que nos exige sem fazer por onde, acolá são outras circunstâncias. Então pedimos a verdade, o autoconhecimento a Deus, e Ele nos dá todos os dias. Mas será que nós estamos sabendo enxergar essa pedagogia divina para cada um de nós todos os dias? A pobreza de espírito não é passividade, nem fanatismo, mas entrega conscienciosa, é atenção plena àquele que é a realidade última de todas as coisas, é a libertação de todas as ilusões. Como afirmava Simone Weil, ela foi filósofa, escritora, a atenção absoluta é oração. Somente o pobre em espírito consegue prestar atenção ao real, sem filtros. Então, vamos voltar à questão de mentalidade. Se a minha mente anda preocupada, se eu ando ansioso, eu fico angustiado.
Então, eu fico mais no campo da mente do que na vida prática, do que na vida real. Eu sofro em memória por aquilo que se passou, que eu não consigo mais consertar, por aquilo que eu deixei de viver, que eu acho que eu perdi, e eu fico sofrendo por um futuro que eu almejo ser mais feliz e que nunca chega. E assim nós atravessamos a vida. Passamos a existência buscando uma felicidade sem perceber que ela está no presente, que ela está no real, a partir de cada experiência e de cada pessoa que nos rodeia. A felicidade, ela também é paciência, ela também é perdão, ela também é compreensão, ela é mansuetude. Então, vejam, eu preciso aprender a exercitar em mim algumas virtudes para sentir que a minha vida ela é felicitante, para sentir que a minha vida tem muitas coisas boas. Mas se eu vejo na felicidade apenas uma questão do mundo transitório, um bem, um relacionamento, alguma coisa que eu quero conquistar, eu estou sempre me comparando com as pessoas. E nessa comparação, às vezes, nós perdemos. Porque cada um tem o seu caminho e os caminhos não são idênticos. Há pessoas que vêm passar na riqueza, há pessoas que vêm passar na pobreza durante a encarnação. Há pessoas que já nascem numa família muito afetiva e há pessoas que renascem numa família pouco afetiva. Então, as experiências são inúmeras e nós precisamos entender que renascemos numa família com um corpo, com uma cultura que a providência divina julgou mais apta e rápida ao nosso desenvolvimento espiritual. Deus não erra. Então, se nós temos a vida que nós temos, isso foi muito bem estudado e planejado pelas inteligências espirituais. Significa que eu tenho que me acomodar à vida que eu tenho? Não. Significa que eu posso buscar crescimento de muitas formas, que não seja apenas por comparação, que não seja apenas para poder dizer que eu sou bom e o outro não. Por favor. Diálogo com a justiça social. A interpretação filosófica dessa bem-aventurança dialoga também com a justiça social. Libertação dos ídolos. Os pobres de espírito são aqueles que não se curvam aos deuses do poder, do status, do consumo, do narcisismo. E a nossa sociedade, ela está superlativa em relação a isso. O poder ganhou, por assim dizer, uma notoriedade, o status social a partir das redes sociais é muito valorizado, o consumo nem se fala, e o narcisismo também. No narcisismo, nós vemos pessoas inseguras, nós vemos pessoas que não têm uma boa estima, mas que, a partir da arrogância, do orgulho, se colocam como se fossem as melhores pessoas da face do planeta. Isso é o narcisismo. Solidariedade existencial. Reconhecer que viemos da mesma fonte, que fomos criados pelo amor e para o amor. Isso pode nos unir pelos elos da compaixão às minorias, aos marginalizados. Como propunha Dostoiévski, somos culpados por tudo, isto é, enquanto houver desigualdades díspares, somos copartícipes em tudo que ocorre, pois a lei é de amor, portanto, de solidariedade e fraternidade autênticas. Logo, a necessidade de ações para mitigar as dores em nosso entorno e no mundo. O que isso significa? Quando vemos alguém em situação de rua, não no nível direto, mas no nível inconsciente, vivemos numa mesma sociedade. E já acreditamos que aquilo é um fato normal. Mesmo que façamos um trabalho, um voluntariado,
mesmo que venhamos a executar um trabalho dentro de um ambiente religioso, ainda existe a sociedade que carece da nossa atenção. Eles também são os nossos irmãos. Recordemos que Jesus, na sua passagem pelo mundo, ele andava entre os pobres, entre os marginalizados, com as meretrizes, com as pessoas de má vida, com os publicanos, que hoje seriam chamados de corruptos. Jesus ia ao encontro desse coração. E para quê? Para chamá-los a uma libertação interior, para convidá-los a uma proposta transcendental do reino de Deus. E esse reino começa em cada um de nós. Logo, só podemos auxiliar alguém com eficiência se já conseguimos também fazer isso por nós. Porque como pode um cego, como diz Jesus, guiar outro cego? Então, a doutrina espírita, ela é uma proposta fascinante, mas que nós precisamos aprender a internalizar, que nós precisamos aprender a viver sem preguiça, cada um fazendo a sua parte, fazendo pouco que lhe compete, mas fazendo bem feito. Fazendo de uma tal forma que quando nós terminamos a tarefa, nós sentimos aquela sensação de bem-estar, de dever cumprido, de que nós, mesmo que ofertemos uma gota, é uma gota que transformou naquele momento a realidade. Então, não é a quantidade daquilo que nós fazemos, mas sim a qualidade. Paradoxo, riqueza da pobreza. Aí vemos um ator representando Francisco de Assis, e para entender o que é a pobreza de espírito, oriento que vocês possam assistir um filme que é belíssimo, chamado Irmão Sol, Irmã Lua, a vida de Francisco de Assis. O reino dos céus, prometido por Jesus aos pobres de espírito, não é um lugar, mas um estado de consciência e sentimento. É a descoberta que menos é mais. Ou seja, a simplicidade voluntária traz liberdade, como ensinava Francisco de Assis. Quando eu consigo me despojar dos meus medos, quando eu consigo me despojar das minhas pretensões de ser o melhor, de estar sempre certo, eu simplesmente baixei as minhas defesas. Eu simplesmente estou desarmado psicologicamente naquele momento. Eu estou aberto, eu estou receptivo à luz da verdade. Eu estou receptivo ao meu semelhante. Eu estou receptivo a sentir o que eu posso sentir naquele momento. E por que eu coloco isso aqui? Vivemos numa sociedade tão neurótica, com uma angústia de felicidade, quanto mais se busca, menos se tem, uma competição desenfreada por parecer mais do que nós não temos paz, que nós não temos simplicidade no viver, que nós não sabemos aproveitar um dia bonito de sol, que nós não sabemos contemplar mais uma abelha passeando, um pássaro cantando, nós perdemos essa simplicidade da nossa forma de olhar e de sentir a existência. Deus é amor, Deus é simplicidade, Deus é detalhe, é delicadeza. E se eu não consigo contemplar os detalhes, eu não vou conseguir intuir, sentir Deus. Se eu não consigo me sensibilizar com coisas simples, não são as complexas que vão me conseguir fazer com que eu seja dessa forma. Então, há momentos que a pedagogia divina nos faz parar. Há momentos que ela coloca alguns de nós no cantinho da disciplina. Vai pensar um pouco, parece que nada está acontecendo na vida, nada de novo, nenhuma experiência. Naqueles momentos, estamos sendo convidados a nos repensar. Há outros, eles têm prejuízos emocionais, sentimentais de variada ordem.
ficam se questionando se é karma, se é castigo, se é punição. Não. Precisamos também aprender a perder para poder ganhar. E o que estamos perdendo? As nossas ilusões. Sofremos mais pelas nossas ilusões e desilusões do que pela experiência em si. Sofremos mais pelos medos de coisas que nunca vão acontecer do que pelas experiências em si. Plenitude. A verdadeira plenitude está no despojamento, no desapego das ilusões. Quem nada tem pelo que se obcecar, nada tem a proteger. Quem coloca seu amor e esperanças em Deus, aprendendo o que as experiências podem ensinar, vive sem medo, vive com mais. Então, por favor, não vamos entender Deus aqui unicamente pela via religiosa. Se Deus é tudo, por assim dizer, ele está presente aqui entre nós nesse momento. Então, tudo isso que nós vemos é manifestação da vida, é manifestação de Deus. Só que, ao olhar esse microfone, ao olhar esse púlpito, o meu olhar já pode estar tão acostumado, acreditando que eu já sei o que eu perco os detalhes desses objetos. Eu não consigo ter atenção plena naquilo que eu estou experimentando. Como isso pode acontecer conosco? Acho que todos nós já tivemos essa experiência um dia. Acordamos, fomos para o espelho do banheiro e naquele momento olhamos o nosso semblante. Eu penso que pelo menos uma vez na vida, ao nos olhar nos espelhos, não nos reconhecemos. Parece que é uma outra pessoa que está ali. Vamos percebendo os nossos traços, vamos percebendo os nossos fios de cabelo, vamos percebendo várias coisas e perguntamos quem é essa pessoa? Porque naquele momento estamos tendo um olhar diferenciado, não o olhar da mesmice, o olhar viciado de todos os dias. Estamos presentes naquilo que estamos fazendo naquele momento e é por isso que estamos absorvendo os detalhes. Então, o que eu quero dizer com isso? Vivemos boa parte do tempo como se estivéssemos dormindo. Pensamos, falamos como se estivéssemos acordados, mas fazemos automaticamente as mesmas coisas como se fôssemos zumbis. Não estamos realmente presentes na encarnação, estamos mais no mundo das nossas próprias ideias. Estamos mais nas nossas memórias daquilo que foi e nas especulações do futuro daquilo que pode ser, mas dificilmente estamos no presente. Os raros momentos que estamos no presente é quando mergulhamos numa sensibilidade afetiva ou quando temos uma experiência de dor emocional profunda. Nesse momento, não tem escapatória. Nós precisamos nos voltar para nós e a dor dói mais. E o que dói? As nossas expectativas não realizadas. Os nossos sonhos destituídos. Porque a vida não corroborou com aquilo que nós aguardávamos. Vem uma sensação de frustração fortíssima. Porque naquele momento eu necessito pensar em mim de uma forma profunda, sendo que eu não tenho esse hábito. Naquele momento, eu tenho que sorver o cálice da realidade. Eu não consigo fugir da experiência, porque, acima de tudo, ela está em mim naquele momento, em forma de dor, de tristeza, de sofrimento. É por isso que muitos de nós abdicam da autorreflexão. Porque as poucas vezes que mergulhamos no nosso ser, geralmente mergulhamos nesses momentos de dor e fazemos uma associação negativa. Refletir é sofrer. Eu não quero sofrer, logo não vou refletir. Então, é melhor ficar no jogo de futebol, é melhor ficar na novela, é melhor falar da vida alheia, é melhor fazer qualquer coisa que me distraia, mas não aquilo que me conscientize.
Então, estamos fugindo boa parte do tempo da realidade, das nossas verdades, do nosso autoencontro. Como queremos nos conhecer dessa forma? Quem, repetindo, quem nada tem pelo que se obcecar, nada tem a proteger. Quem coloca seu amor e experiências em Deus, aprendendo que as experiências podem ensinar, vive sem medo, vive com mais. Quem são os pobres de espírito hoje? Quem questiona certezas? Cientistas, filósofos, pensadores, artistas que abraçam a dúvida criativa a fim de fazer do mundo um ambiente melhor. São pessoas que vêm quebrar paradigmas sociais e pessoais com uma nova mentalidade, com um novo pensamento. Também, quem vive o bem, os filantropos, os voluntários de causas sociais e ambientais, todas as pessoas que buscam praticar o bem ao outro e o bem social com sinceridade de espírito e não por uma culpa pessoal ou religiosa e não por um temor, essas pessoas também estão auxiliando a quebrar paradigmas. Os que choram e sofrem em segredo em sua autoiluminação. Aqueles que na solidão e muitas vezes no anonimato da vida descobrem que a vida é bem maior que as suas respostas. Cada um de nós sabe, quando coloca a cabeça no travesseiro à noite, o que lhe vem à mente. Algumas vezes pode ser algo perturbador, outras vezes pode ser uma reflexão muito profunda que nos convida a uma mudança também de paradigmas. Aqueles que resistem à consciência de rebanho, à consciência de manada. Em um mundo competitivo, obcecado por status, títulos, vitórias e bens, os pobres de espírito são aqueles que usufruem de condições, mas não se iludem com a posse e o deslumbre social, pois compreendem a transitoriedade da vida e que tudo passa. Essas pessoas ficam mais receptivas à verdade, logo essas pessoas sofrem menos, porque elas estão buscando viver o real do dia a dia. Aceitam mais sabiamente as experiências da atual existência, tendo a própria vulnerabilidade como caminho para seu autoaperfeiçoamento, iluminação interna. Aprendem a aceitar o prazer e a dor como experiências de autoiluminação interior. Então, o que está sendo colocado aqui como vulnerabilidade? Em vez de viver sempre na defensiva, que o outro pode me machucar, que o outro pode me trair, que o outro pode me passar a perna, que o outro pode puxar o meu tapete, eu aprendo a me respaldar mais no amor. Eu aprendo a buscar mais em mim e em Deus a minha fortaleza interior, e o que vem do outro, seja o que for, eu acabo encarando de uma forma melhor, porque eu não crio muitas expectativas em relação às pessoas. O que faz sofrer é o excesso de expectativas. Quanto menor as expectativas, quanto menor os desejos ilusórios, menos nós sofremos, mais fortes nos tornamos. E a nossa conclusão. Ser pobre de espírito, então, é adentrar a sagrada ignorância, isto é, aquilo que se ignora. E se conhecer cada dia mais é um caminho que precede a iluminação, a libertação crescente do jugo das ilusões. É a coragem de caminhar muitas vezes sem respostas ou compreensões. Nem sempre a vida faz sentido. Nem sempre vamos ter as respostas que queremos no momento que nós queremos. Mesmo estando dentro de um ambiente religioso, vamos passar pelas nossas provações pessoais. Vamos passar pelas nossas experiências. E, às vezes, não vai ter carta psicografada para a gente.
Não vai ter nenhum espírito direcionando uma mensagem para nós. Às vezes, nem mesmo um sonho durante o sono físico. Porque esses são os momentos que nós precisamos buscar as respostas em nós e não fora de nós. Precisamos aprender a consultar Deus pela via intuitiva, pela via da oração, pela via da meditação. Deus está no interior de cada um de nós também. O que significa? O reino de Deus está dentro de vós e é ali que deve ser buscado. Então, a pedagogia divina vai nos bloqueando em alguns momentos da vida, em alguns eventos, em algumas coisas, para que nós possamos fixar mais no nosso eu interior, para que nós venhamos a nos distrair menos. Somente assim nós vamos encontrando a seiva da vida superior em nós. Nessa pobreza, nudez do espírito para si mesmo, descobre-se que o vazio e a falta não são ausência, mas plenitude em potencial. Um convite ao renascimento do próprio ser no mundo e para as realidades imortais. Então, eu só posso descobrir a ceifa da vida em nós, em mim. Vamos tentar entender da seguinte forma para a gente poder finalizar. Deus é potência criadora de todo o universo. E ele só pode criar algo semelhante a ele. Então, criou-se o princípio inteligente, que mais adiante se transforma em espírito. Vamos imaginar um diamante bruto. Ele tem o seu valor, mas para que ele tenha mais valor ainda, ele necessita ser lapidado até atingir a excelência dele, até ser muito mais valioso do que quando ele foi encontrado na Terra. Da mesma forma, nós já trazemos em essência a gema divina, mas ela necessita ser desenvolvida, ela necessita ser amplificada. E quando a consciência ela permanece muito nas fantasias, nos ideais, nas distrações do mundo, nós paralisamos esse desenvolvimento interior. E às vezes não nos percebemos disso. Ficamos perdidos como folhas secas na existência, indo de lá para cá sem muito propósito. Certa vez, eu estava passando um período muito difícil na minha existência, isso tem muitos anos, e eu estava me questionando por quê. Estava muito triste, porque eu estava tentando fazer tudo de uma forma correta. Mas eu não percebia o que estava acontecendo para eu poder permanecer sempre naquele ponto. Então, uma benfeitora espiritual, eu sou oriundo da Umbanda, depois eu fui para a doutrina espírita. Uma benfeitora espiritual chamada Vovó Catarina, que é da Umbanda, ela chegou para mim e disse: meu filho, essas experiências não são para te machucar, é apenas para te despertar. Internalizei e fui meditando isso ao longo dos anos. E somente ao longo dos anos eu pude perceber como a minha consciência, por imaturidade, por faltas de experiências, me prendiam a situações e pessoas que eu não conseguia modificar. Mas o calor da luta faz com que você tenha que sair de muitas expectativas. A sobrevivência, a subsistência faz com que você tenha que se ater mais à vida. Os relacionamentos, os nossos afetos, às vezes nos pedem mais atenção, nos pedem mais afeto, e nós precisamos atender essas demandas também, e é somente assim que nós vamos conseguindo compreender o que é essencial e o que é supérfluo. E por que nós passamos determinadas experiências. Às vezes acreditamos que é karma, o que eu fiz em existências passadas. 90% das vezes, não. 90% das vezes é o que eu vim fazer nessa existência. Eu vim me tornar uma pessoa melhor.
Eu vim aprender a amar mais. Eu vim aprender a tratar meu semelhante melhor. Eu vim aprender a ajudar a sociedade a evoluir. E eu estou fazendo isso? Quais são as ações nos últimos anos que nos levam a acreditar que nós estamos na condição de discípulos do Cristo? Que nós estamos realmente amando o nosso semelhante como a nós mesmos? E por que eu digo isso? Um fariseu, tentando Jesus, ele pergunta: Senhor, qual o maior mandamento? Jesus, sabendo da intenção dele, respondeu: Amarás a teu Deus de todo o teu amor e de toda a tua alma. Eis o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é complemento desse: e a teu próximo como a ti mesmo. Mas vamos pensar o seguinte: falamos hoje aqui a respeito dos pobres de espírito. Os pobres de espírito, com certeza, eles conseguem amar mais o seu semelhante a Deus porque eles estão nesse caminho. Mas e a maioria dos nossos irmãos de caminhadas, atribulados pela vida, com medos, com ansiedades, com culpas, com desejos, com más paixões e más tendências? Eles não estão conseguindo amar a si mesmos. Eles não estão conseguindo se dar o devido respeito, o devido carinho. Logo, como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Como eu posso amar meu semelhante que eu não conheço? Como eu posso amar a mim mesmo se a minha estima está baixíssima? Se meu auto-amor não me leva a uma condição psicológica melhor? Então, esses dois mandamentos se perdem, porque antes eu necessito fazer uma autotransformação. Antes eu necessito mudar a mentalidade. Eu preciso aprender que eu também sou filho de Deus e que aqueles que me rodeiam também. Eu preciso sair do egoísmo secular para o altruísmo. E isso começa dentro de casa, respeitando com toda a autenticidade possível o cônjuge, os filhos, a parentela, os amigos. Qual o bem que eu posso proporcionar a esses seres no dia de hoje? É o meu silêncio? Eu vou silenciar. É o meu carinho? Eu vou ofertar. É dando uma palavra amiga, um ombro amigo? Eu vou fazer isso. Então, todos os dias temos lições essenciais, cada um à sua autodescoberta e ao seu autoconhecimento. Espero que essas reflexões ajudem um pouquinho a nossa caminhada e a elucidação dos nossos pensamentos. Que Deus nos ampare a todos. Que assim seja. João Carlos, muito obrigada pela sua reflexão. Realmente é preciso um grande esforço para ser pobre de espírito, né? Até deixarmos também a nossa vaidade de lado, para que a gente possa fazer esse grande exercício. Muito obrigada. E vamos pedir a Miriam para fazer a nossa prece final. Vamos fechar nossos olhos e levar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Colocar a imagem dele na nossa tela mental, com aquele sorriso, com aquele olhar carinhoso, afetuoso, característico do nosso Mestre, sempre alegre, sempre feliz em estar junto dos seus. Imaginemos ele agora, neste momento, aqui, presente, ao nosso lado. Sentimos o seu calor, o seu abraço, o seu carinho. Que possamos pedir para ele: Jesus, leve esse amor aos nossos familiares, familiares consanguíneos, familiares universais, porque somos todos
irmãos em ti, que a tua presença, o teu amor se faça sempre em nossos corações, em nossos pensamentos. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja.